Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing e professora da Attitus, e aqui é um espaço para a gente descobrir e debater tudo que está em destaque na educação, no empreendedorismo, na inovação, sempre com convidados especiais para debater esses temas que são parte do universo da Attitus. E vamos começar o nosso episódio com uma informação muito interessante. Em fevereiro desse ano, a Spencer Stuart, que é uma consultoria especializada em liderança, divulgou a mais recente edição do CEO Transitions, o relatório anual que monitora as movimentações na liderança executiva das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. E a surpresa ficou por conta da idade desses líderes. Em 2022, a idade média dos executivos-chefe recém-nomeados era de 53 anos. Já em 2021, era por volta de 55 anos. Pode parecer uma redução pequena de um ano para o outro, né? Foi o maior declínio anual desde o ano 2000. E no total, quase 30% desses novos CEOs estavam abaixo dos 50 anos. Muitos deles, inclusive, assumindo um cargo desse nível pela primeira vez. E agora, como será que é encarar um desafio desses, né? A pergunta que fica, sou líder, e agora? Para conversar com a gente sobre esses desafios que a liderança traz, nós vamos conversar com duas convidadas muito especiais. A Alessandra Costenaro Maciel e a Luara Ecker. A Alessandra é nossa colega aqui na Attitus Educação, onde ela atua como professora dos cursos de graduação e mestrado em administração. Ela também é mentora, coach executiva e especialista no desenvolvimento de executivos, com experiência em projetos de sucessão, expansão e desenvolvimento de lideranças. Possui graduação, mestrado e doutorado em administração e é presidente da Associação Nacional de MBAs, a ANAMBA. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Alessandra. Fiquei muito feliz com o convite para estar com vocês nesse podcast, discutindo um tema tão relevante na carreira executiva. Um tema sobre liderança, e mais ainda a primeira liderança, que ela representa o grande divisor de águas, normalmente entre uma carreira técnica ou de especialista para uma carreira de gestão de gente. Obrigada, Valesca, pelo convite. E Luara, é um prazer debater o tema contigo. Deixa eu aproveitar para apresentar, então, a Luara Ecker está com a gente também, ela é psicóloga, possui MBA em gestão de pessoas e trabalha justamente nessa área na Razeira Agrícola, empresa sediada lá na cidade de Passo Fundo. Muito obrigada, também agradeço o convite. Um tema, como a Alessandra realmente falou, ele é importante, né? E nós estamos na prática, nós estamos no dia a dia com esses jovens líderes, somos jovens líderes também, e é um desafio, né? E quanto mais a gente puder falar sobre este desafio, quanto mais a gente poder explorar um pouquinho de tudo que emerge em essa liderança, mais clara, né, e mais conhecida ela fica para os nossos jovens líderes. Então é um prazer estar com vocês nesse momento. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso papo a partir desses dados que eu trouxe ali na abertura, né, do nosso podcast, que é a questão das lideranças começando cada vez mais jovens, alcançando altos patamares em um curto espaço de tempo. Com a experiência de vocês, esse novo perfil de líder, ele é reflexo de uma geração que começa cada vez mais cedo a empreender, a atuar no mercado? Como vocês entendem esses movimentos? Então, o que a gente já estudou em administração, em carreira, eu estudo isso há um certo tempo, e o meu doutorado também acabou sendo um pouco sobre carreiras executivas internacionais. No caso, eu pesquisei expatriação em empresas multinacionais e mostrou que esses jovens da nova geração, eles já começam a planejar a carreira, diferentemente do no passado, da década de 90, até a década de 90, os anos 2000, onde não se pensava em planejar a carreira, onde é que queremos chegar, né? Então, por isso, Valesca, quando você traz esses dados da pesquisa, elas mostram muito a realidade de hoje, que o jovem tem uma sede de chegar em cargos de liderança antes. Muitas vezes eles não estão preparados, mas eles têm esse objetivo. Então, na pesquisa que eu fiz com jovens diretores, por exemplo, com 25 anos eles já estavam diretores em uma subsidiária da indústria, né? Era uma indústria química, uma multinacional fora do Brasil. 25 anos
um cargo de diretor. É realmente assustador. Eu fiquei super assustada com essa realidade. Olha, 25 anos, um cargo já de uma segunda, terceira liderança, ele já está lá. Mas por quê? Porque com 19 anos, quando ele ingressou na empresa, ele disse que ele queria chegar ao cargo de liderança e se a empresa não possibilitasse isso para ele, ele iria sair da empresa e procuraria uma empresa que permitisse que ele chegasse a esse cargo tão jovem. Veja, né, a gente fica com essa questão, assim, existem algumas características, um perfil definido para esses novos líderes? Quais as características que a gente poderia destacar que essas lideranças tão jovens apresentam? Eu vou continuar um pouco a explanação aqui do que a gente percebe na prática e mesmo nos treinamentos ou nas consultorias que eu acabo dando, somado-se a essa pesquisa que eu fiz lá em 2015 a 2018, que as características principais para, de certa forma, ter um maior sucesso assim, numa carreira ou uma ascensão numa carreira tão jovem, seria cuidar com os 5 elementos da inteligência emocional, que a gente fala tanto em inteligência emocional, mas normalmente a gente não se debruça assim, quais são esses elementos, né? Esses elementos são características que a pessoa tem que ter. E o Daniel Goleman trouxe isso, eu trabalho muito isso nos meus programas e percebo cada vez mais a importância dessas características no perfil dos executivos, que seriam autoconhecimento, ter um autoconhecimento profundo sobre o que motiva, conhecer um pouco suas capacidades, seus humores, seus impulsos, as emoções, e qual que é o efeito que isso tem nos outros, né? Então, esse seria o primeiro elemento. O segundo é autocontrole, porque não adianta nada a gente diagnosticar quais são nossos humores, nossas emoções, e eu não conseguir gestar, administrar, ou o que a gente chamava no passado me autopoliciar. Então, o autogerenciamento é a capacidade de regular essas emoções e direcionar esses impulsos para fins mais produtivos. O terceiro seria a automotivação, entender qual que é a paixão por trabalhar por razões que vão além de status e dinheiro. O que te faz levantar da cama todo dia, mesmo sem estar muito motivado, tendo tido uma dor de cabeça durante a noite, não tendo dormido muito bem, o que vai além da motivação, porque motivação ela é um luxo e a gente não tem esse luxo todos os dias, não é todo dia que acordamos super bem. O quarto seria a empatia, que é a capacidade de compreender a composição emocional minha e das outras pessoas. E, por fim, mas não menos importante, a consciência social, que é a capacidade de ler o ambiente e entender o que influencia as pessoas e o que elas estão pensando naquele momento. Então, influência social é, por exemplo, você viajar para uma outra cidade e conseguir se misturar com as pessoas dessa cidade, entender a cultura, o que elas pensam. Eu sempre dou exemplo nas formações, não adianta nada você ir para um congresso com alguns colegas seus de trabalho, você ir no mesmo carro, você chegar e ficar no mesmo hotel e, às vezes, até dividir quarto, fazer as refeições junto com essas pessoas e estando num congresso e não falando com outras pessoas e entendendo o que essas pessoas estão pensando. Aí você não consegue ler o ambiente. O que você vai fazer? Você vai fofocar sobre assuntos da empresa ou vai falar sobre temas comuns. Você só mudou o ambiente, mas não mudou os assuntos e não agregou, não entendeu o ambiente. Então, isso é consciência social. É muito importante até para fazer networking também, né? A gente fala de networking, mas networking é além disso. Não é só fazer aquele contato inicial, é fazer relação. Complementando, né, Alia, o que tu trouxe, além desses aspectos mais pessoais do profissional, do indivíduo por si só, o ambiente onde ele está também, né, a cultura onde ele está relacionado também é importante, né? E a partir disso, a adoção de tecnologias. Hoje, um jovem líder, um líder por si só, ele também tem que estar atualizado às novas tecnologias, novas metodologias de trabalho também, né? Então, nós estamos vivendo ali no início, quando nós comentamos o perfil do líder, o crescimento de que ele está cada vez mais se desenvolvendo, porque o mundo também está assim. Anos atrás, a gente trabalhava por uma sobrevivência, né? Se nós olharmos lá no passado, a era da indústria, as coisas vêm evoluindo tanto que faz com que hoje o nosso profissional também esteja atento a isso. E já na sua primeira liderança, esses jovens líderes, eles também têm que estar buscando essas inovações dentro do seu próprio crescimento profissional,
mas também um olhar para o ambiente onde eles estão inseridos, porque eles se tornam referência a partir do momento que eles assumem uma posição diferente. Muito bom, acho que aqui a gente trouxe algumas questões, né, que envolvem a busca pelo propósito, que é algo que no ambiente corporativo tem ganhado uma evidência cada vez maior, né, das pessoas. O que realmente faz você acordar de manhã, né, como a Alessandra disse, às vezes nem teve uma noite tão boa, ir e dar o seu melhor e ter um comprometimento e engajamento, né? Então, essa questão do propósito, e também a Luara trouxe a inovação, a tecnologia, né, busca de novos métodos. E fazendo um gancho com a questão da consciência ambiental, que foi citada por vocês, eu associei também com a questão da responsabilidade social, né? Então, como será que esses jovens líderes podem equilibrar os resultados financeiros, que são importantes, e a busca pela excelência, pela performance, mas também com a questão da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, que é tão trazida num mundo cada vez mais consciente e onde o ESG ganha um destaque também cada vez mais importante. Luara, o que você pensa sobre isso? É sobre isso, né? O mundo ele vem mudando, as variáveis vêm acontecendo, né? E o ESG, quando ele vem realmente para poder trazer à tona toda a nossa necessidade como organização de ter um olhar diferente para estas questões. E o papel do líder, o líder ele se torna um exemplo, né? Então ele é um agente de mudança. É a partir destas lideranças que a gente consegue promover, digamos assim, novas conscientizações, novas ações. Então é muito importante este líder estar alinhado também com as questões. A própria empresa, com certeza, ela tem que estar destinada a ter visão clara, ter objetivos claros referente à consciência ambiental, referente a ESG, e o líder, ele ser um agente precursor dessas ações. Ele ser a pessoa, o profissional que vai realmente adotar práticas e comprar essa ideia, né, sobre essas necessidades. Ele é aquela pessoa que realmente, dentro da sua rotina, ele vai ter que transparecer como vamos transmitir isso na nossa prática, por uma ação social, por um objetivo. Hoje, as nossas metas, digamos assim, as nossas empresas, elas estão muito preocupadas também por questões financeiras, mas a organização também tem que ter metas voltadas à sustentabilidade. E na prática isso também vem acontecendo. Eu já passei por experiências, eu já tive vivências, digamos assim, onde os nossos gestores eles têm todo um portfólio de indicadores de performance, e nisso está entrando também a questão da sustentabilidade, a questão de ações sociais, né, que acaba envolvendo um grupo. E como tu comentaste ali no início, né, Valesca, a questão do propósito. O propósito hoje, com certeza, todos nós trabalhamos por dinheiro, com certeza, né, por um salário lá. Mas a questão do propósito, principalmente para esse grupo novo, para essas novas gerações que estão acontecendo, eles vêm muito mais forte. Então, assim, a gente poder estar envolvendo eles cada vez mais nessas novas mudanças, nessas novas necessidades, também se torna importante. É um desafio, sim, linkar a parte financeira, mas eles também podem estar no nosso dia a dia. É uma ação de reciclagem. Nós estamos vendo muito a questão assim de cuidados que podem ter com o meio ambiente. Desde uma separação do lixo dentro da tua empresa, tu é o exemplo, tu tem este cuidado. Hoje, grandes empresas, nas suas construções, as lideranças estão muito preocupadas em ter um espaço físico sustentável. Então, parte muito também dos nossos líderes, mas também é uma necessidade que a gente está vivendo, né? Então, de uma forma geral, eu penso nesse sentido, realmente, que a liderança é o agente precursor, e dentro do time onde ele está inserido, ele é a principal fonte para que consiga criar novas estratégias e ter um olhar diferenciado para a sua equipe e que possa estar trazendo lá adiante sustentabilidade, crescimento para o negócio, porque é algo que é lucrativo também. A sustentabilidade pode trazer lucratividade para uma organização. A partir do momento que tu adotar algumas práticas e investir nelas, que lá na frente o resultado ele aparece. E é basicamente essa linha de pensamento. É verdade, e nunca esquecendo, né, o papel que o líder tem de se tornar um exemplo, né? Ele acaba sendo uma referência para o seu time, para os seus liderados. Então, no momento em que ele coloca algumas coisas como prioridade, demonstra a importância e a relevância dessas ações, isso também vai impactar em todas as pessoas que estão próximas a ele, né? Às vezes nem mesmo sua própria equipe, mas também outras pessoas que trabalham nesse entorno. E falando assim, nessa questão das
outras pessoas, né? Acho que uma questão bem importante também para a gente destacar em relação a essas lideranças é o networking, né? Os relacionamentos profissionais num mundo extremamente competitivo que a gente vê hoje, uma propulsão aí, né, de profissionais no mercado. Então, também queria perguntar para vocês ali, quero ver também a opinião da Alessandra em relação a essas estratégias aí de relacionamento e networking dentro do contexto da liderança. Perfeito, Valesca. Você sabe que a mentoria ela trabalha muito com o conceito de você fazer, ter referências, que a gente chama. Então, o network ele ajuda muito nisso. Então, eu sempre, dentro de sessões individuais, em grupo, enfim, eu sempre questiono os jovens líderes, quando eu dou mentoria de liderança, quais são as referências deles, porque nós somos muito carentes de referências. Vamos lá. Sou uma empresária hoje em dia, sou formada em administração e gestão, tive uma carreira executiva em alguns cargos de liderança, mas meu pai não foi. Meu avô era um empreendedor. Não posso me alimentar só do exemplo do meu avô, que não estudou. E a minha realidade é a realidade da maioria das pessoas, né? Quando a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, enfim. Então, a gente tem uma carência muito grande de ter referências de fora. E as pessoas estudam muito gestão, elas ficam na prática, mas elas esquecem, muitas vezes, de fazer um benchmarking, de entender quem que já passou por essa experiência e teve sucesso. Isso também é importante, depois a gente aborda isso na questão de mentoria, como escolher um mentor, enfim, depois eu posso dar alguma dica ali também. Mas, enfim, essa questão do network, ela é muito importante, e ela é importante que seja um network construtivo. Não é uma relação de ligar para a pessoa quando precisa, por exemplo. É uma relação de alimentar a relação, de vez em quando sentar com essa pessoa, conversar, trocar uma ideia. Isso internamente e externamente, né? Então, além do networking, a pessoa precisa ter uma mentalidade aberta, o que a gente chama de mindset de crescimento, tentando ter uma relação com mentores internos dentro da empresa, quais são as suas referências, bons gestores, bons líderes dentro da empresa que você trabalha, em outras empresas que você conhece. Às vezes tem um pouco de preconceito, mas essas carreiras meteóricas que eu expliquei para vocês de 25 anos estar no cargo de direção em São Paulo, onde eu pesquisei nas grandes multinacionais, mostrou muito que quando a gestão de pessoas, o RH, o líder imediato não dá feedback, esse jovem vai lá e pede o feedback, porque ele tem pressa de crescer, ele quer saber quais são os caminhos. E ninguém melhor do que quem trabalha contigo o dia inteiro para poder te avaliar o que ainda te falta, o que você tem que melhorar. Então, pedir feedback é uma grande dica, direto para o gestor, principalmente. Gestão de pessoas, ela mais dá um suporte, né? Então, ela não tem, às vezes, tanto essa conexão com o dia a dia desse jovem líder. E eu quero contar aqui, para exemplificar um case de benchmarking, na mentoria de liderança que eu fiz com uma gestora, na verdade. Ela tinha uma dificuldade imensa com o seu diretor, e ela achava que esse gestor estava pegando no pé dela, que era algo pessoal. Aí eu perguntei para ela, tá, mas com quem você conversou? Você trocou uma ideia com algum dos teus pares, outros gerentes que ele também gesta, para ver se ele faz isso com todo mundo, ou se não é uma forma dele de ser? Você já conversou com teus pares? Não, não conversei. Eu disse, bom, então pensa comigo quais são os gestores que você mais admira dentro da tua empresa. Aí eu admiro esse, por quais motivos, né? Eu pedi para ela. Então tá, então ok, estão validados. Então você vai marcar uma conversa com eles e vai perguntar para eles como é que eles veem esse diretor, como esse diretor age com eles diante das mesmas situações que você passou. E aí você tira a conclusão se é algo pessoal teu ou se é uma forma de gestão dele. E ela fez isso algumas vezes, isso aquietou o coração dela e ela conseguiu ver que era a forma de gestão do gestor. Então, a importância do benchmarking, de conversar com os pares, de trocar ideias, porque a liderança, Valesca e Luara, não sei se você concorda, ela é muito solitária, né? Você não pode, muitas vezes, reclamar de alguma coisa para o teu diretor imediato, né? Porque ele pode não entender isso bem. Por mais que a gestão de pessoas esteja ali, você também não pode ficar o tempo inteiro acessando, né? Então, com quem que é bom conversar? Com quem tem o mesmo cargo de você e está passando pelos mesmos desafios que você. Dentro da empresa, ou no caso de você ter como foi o exemplo que eu mostrei, ou no caso você pode conversar com alguém também externamente que tenha passado
por essa situação em outras empresas, alguém experiente. Trocar com essas pessoas. Isso acalma e ajuda a acelerar o processo de profissionalização na tua gestão e na liderança. Acredito que tu foi bem certeira nessas tuas colocações, e quando tu comentaste que a liderança ela é um processo muito solitário, realmente eu concordo muito com isso, né? Justamente porque a gente trabalha muito com os nossos próprios anseios, né? A gente trabalha muito, nós temos nossos gatilhos emocionais, que já foi comentado anteriormente, que também dão margem para tantos outros pensamentos, como tu trouxe esse case, que às vezes nem tudo aquilo que a gente pensa que realmente está acontecendo na prática, né? Então, o quanto é importante ter uma rede de apoio e ter essas convivências com os nossos pares, que são as pessoas que também estão em posições similares a nós, né? Muito bem trazido, né? É importante essa troca de ideias para oxigenar, enfim, para trazer outras perspectivas. Essa solidão que a Alessandra traz, muitas vezes pode ser pesada, né? Do ponto de vista até mesmo psicológico, emocional, e de alguém que está assumindo uma série de responsabilidades, muitas vezes pela primeira vez, né? Então, isso já me traz um outro gancho aí, um próximo assunto que a gente pode abordar, que é a questão dos desafios. Quais são os desafios que esse jovem líder enfrenta? Por exemplo, a questão da falta de experiência, ou a questão de ter alguma resistência às autoridades, né, em relação aos níveis hierárquicos. Como vocês enxergam esses desafios? E também, de repente, começando pela Luara ali, né? O que a gente vê normalmente assim que pode contribuir para vencer esses possíveis obstáculos? Desafios tem bastante, né? Isso a gente percebe no dia a dia. Primeiro, a gente tem que fazer uma leitura também sobre nós mesmos, né? Quais são os nossos principais anseios como os líderes dentro de onde a gente está. A questão da resistência, a questão da falta de experiência. A experiência ela vem com a prática. Existem os julgamentos dos outros, existem, mas a gente também tem que entender que se a gente está assumindo alguma posição diferente dos demais, é porque somos merecedores, construímos um caminho para tal. E a resistência, isso a gente é muito notório, principalmente para profissionais mais antigos. Sabe aquela história, sempre foi assim, sempre será assim, vou fazer isso, acontece muito na nossa prática. Mas cabe nós, como profissionais, também estarmos cada vez mais atentos à busca de uma aprendizagem. Não é porque a gente chegou nessa posição que a gente está pronto para estar nessa posição. É um condicionamento que nós devemos todo dia estar lapidado a buscar mais conhecimento. Eu vejo que o principal aspecto, a partir do momento que a gente assume um desafio novo, Valesca, Ali, nós temos que ser muito humildes, né? A gente tem que saber que nós estamos assumindo uma posição, mas a gente também tem que entender que a gente precisa do outro também. A gente não vai fazer nada sozinho. A comunicação ela se torna primordial nesses primeiros momentos para um novo líder. Ele tem que entender esse ambiente dele, ele tem que entender a equipe que ele está trabalhando, ele tem que ouvir os mais velhos, os mais experientes, os mais sêniores, e ele tem que ter paciência com ele e com sua equipe, né? Aliás, acredito que tu pode me ajudar a agregar também mais algumas questões que tu traz no teu dia a dia. Tu trabalha bastante com a questão da mentoria, né? E dá todo esse suporte com esses jovens líderes, e aí também conseguirá me ajudar nesses pontos. Luara, eu concordo contigo e eu vou colocar duas coisas com relação a essa parte de experiência e resistência à mudança, enfim. A experiência não adianta, a falta de experiência só se supera criando experiência. E isso leva tempo, né? Não adianta. O que ajuda a encurtar um certo caminho e diminuir drasticamente as falhas, às vezes é pedir ajuda para um coach ou para um mentor, para preparar esse jovem líder diante das dificuldades cotidianas da liderança. A liderança é uma competência que se aprende. Pode-se nascer com um perfil mais preparado, mas mesmo assim muitas habilidades que estão inerentes à liderança a gente aprende. E quanto à resistência à autoridade por colegas mais velhos, isso o jovem líder precisará mostrar competência e ter um certo posicionamento diante de determinadas situações. E a mentoria de liderança ou de coach também pode ajudar nisso, né? Ou seja, é o treinamento comportamental. E, aliás, tem 3 pesquisas que eu queria trazer para vocês aqui, que essa semana passada, retrasada, eu estava montando uma formação e fui atualizar os meus materiais, e aí peguei essas pesquisas e eu fiquei boquiaberta. Então, uma pesquisa realizada por 3 das mais importantes universidades americanas, renomadas, como Harvard, Stanford e Cambridge,
trouxe que para a gente ter sucesso, para uma pessoa ter sucesso na carreira, ela depende 85% de soft skills. Olha, gente, 85%. Né? Eu já achava que era bastante quando eu lia 60%, agora 85%. E 15% só do conhecimento técnico, das hard skills. As hard skills são o que te colocam no trabalho, é teu currículo, claro, tuas especializações é muito importante, mas não é ela que vai te fazer crescer na carreira, e sim as tuas competências comportamentais. Aí vem outra pesquisa do LinkedIn, chamada Relatório LinkedIn Global Trends, Talent Trends, de 2019, que mostra que os profissionais que recrutam dizem que 92% é mais importante que a pessoa tenha competências comportamentais ou soft skills. Então, reitera e ainda coloca, o peso talvez é um pouco maior ainda aí. E é aqui que a gente se assusta, é que as pessoas não têm esse mindset. Eu, vocês e talvez outras pessoas não tenham essa noção de investir os seus recursos financeiros em competências comportamentais. Apenas 28% do recurso financeiro das pessoas é investido em competência comportamental contra 72% do que as pessoas investem em competências técnicas. Então, as pessoas estão investindo em competências técnicas, em diplomas, e mais dinheiro do que em competências comportamentais. Então, estão investindo errado o seu dinheiro, se elas querem ter sucesso, por exemplo, num cargo de liderança. E talvez isso explique por que é tão difícil ainda hoje em dia, dentro das empresas, entender um pouco sobre liderança, porque as pessoas acabam investindo mais e mais em diploma. E eu vejo isso no dia a dia, nas minhas mentorias, ou quando eu dou um treinamento em grupo, o executivo diz, eu tenho necessidade de estudar, vou fazer um outro curso. E a pessoa, às vezes, tem 2, 3 MBAs, 2, 3 pós-graduações. Aí eu vou fazer outra faculdade. E continua com aquele mindset antigo de investir seu dinheiro em diploma, em conhecimento técnico, quando ela deveria, muitas vezes, investir no seu comportamento, em se autoconhecer melhor, entender um pouco como gestar suas emoções, em adquirir competências comportamentais que faltam para o seu perfil como líder ou para crescer num cargo de liderança. Essa pesquisa assim, me fez pensar bastante e me fez dizer, não, as pessoas precisam saber disso. Né? E eu já aproveitei a oportunidade aqui do podcast, Valesca, para trazer essa pesquisa aqui para os nossos ouvintes, para quem for ouvir esse podcast depois. Excelente, muito bons esses dados, e uma dessas soft skills com certeza é a comunicação interpessoal, a habilidade de se comunicar com a equipe para poder inspirar mais confiança, ter uma liderança mais eficaz. Luara, você acredita ou tem alguma dica de como esses novos líderes podem aprimorar as suas habilidades de comunicação? Valesca, para mim, comunicação ela é tudo, né? Tudo é sobre comunicação, né? Tudo é como tu fala, como tu expressa, como tu deixa de falar, porque a comunicação lá não é somente a nossa voz, né? Isso que nós estamos fazendo é desde uma postura nossa, é desde um olhar que a gente tem, né? Então, eu sempre trago, tudo é sobre comunicação. E aquela história, o que é óbvio para um, às vezes não é o óbvio para o outro. Então, nossos líderes hoje, eles têm que ter uma sensibilidade muito grande referente a como que eu vou expressar o que eu preciso, porque vamos pensar o seguinte, né? Se hoje eu me tornei líder, foi por algum motivo de meritocracia ou porque eu passei num processo seletivo, porque eu estava fazendo as minhas entregas, eu estava desenvolvendo uma performance dentro do cargo quando eu estava. A partir do momento que eu assumo uma posição, eu tenho que continuar fazendo isso, porém com uma equipe, porém me comunicando com os outros. Então a gente tem que saber fazer uma análise do time, a gente tem que ouvir o nosso time, porque eles também podem estar trazendo muita questão sobre o próprio funcionamento do setor. Isso é tão importante quanto a questão da visão, né, das nossas habilidades como os profissionais. Eu gostaria de só fazer um comentário já, falando também sobre comunicação, mas o que a Ali trouxe na questão anterior, o quanto é importante a gente ter essa noção das nossas necessidades de habilidade. E o mundo hoje do recrutamento, e para quem está ouvindo, que gosta de trabalhar nessa área, vou fazer uma breve observação. Empresas, neste momento, elas não estão somente avaliando os colaboradores, os candidatos, pelo que eles expressam,
Hoje nós estamos adotando metodologia que um exemplo, eu vou fazer um processo de recrutamento com a Alessandra para uma posição de coordenação de gestão, eu peço que a Alessandra me indique pessoas que trabalhem com ela para responder uma avaliação de perfil comportamental da Alessandra, porque eu tenho a visão dos outros, eu tenho a opinião dos outros, eu tenho as considerações deles. Como que é a Alessandra no seu ambiente de trabalho? Né? Então, cada vez mais a gente tem que ter uma rede de networking mais aprofundada, digamos assim, e que a gente continue utilizando de um feedback dentro da nossa rotina, dentro do nosso trabalho com nossas equipes e para nós mesmos, para o nosso próprio desenvolvimento. Isso, para mim, tudo é comunicação, é relacionamento, é ter ação mais eficaz dentro do nosso trabalho diário, né? Sem dúvidas, né? Essas questões todas que foram trazidas hoje, com certeza vão ajudar muito os nossos ouvintes em todas as áreas que estão se colocando nessa posição de liderança ou que almejam se colocar. E esse foi, então, mais um episódio do Atitudes Talks, o podcast da Atitudes Educação, onde nós tivemos o prazer de receber a professora dos cursos de graduação e mestrado em administração da Atitudes, professora Alessandra Costenaro Maciel. Muito obrigada, Alessandra, pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Valesca, a oportunidade de trazer um pouco do nosso conhecimento, né? Trocar um pouco também. Agradeço ao Luara por debater comigo esse tema e por você mediar esse debate tão importante, talvez faça bastante diferença na vida de muitas pessoas que estão passando ou que querem passar por processos de liderança, né? Para encurtar o caminho, né? E para ter mais sucesso em menos tempo, que esse é o objetivo desses novos jovens, né? Crescer na carreira antes. Muito bem, e também agradecemos a presença da Luara Ecker, psicóloga, que atua com gestão de pessoas na empresa Razeira Agrícola. Luara, a gente quer agradecer demais tua presença, né, e por ter compartilhado conosco todo esse conhecimento sobre os jovens líderes, por debater com a gente sobre os desafios do mercado para quem assume uma posição de liderança. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, né, primeiramente da Alessandra, um convite de vocês, a atenção e falar que esse tema, assim, a gente falou nesses pequenos, né, nesse período, mas ele é muito abrangente, podemos ir muito mais além. Então, para os nossos ouvintes, é uma temática instigante, não é fácil na prática, mas cabe a nós cada vez mais buscar o nosso aprendizado e irmos atrás dos nossos objetivos. Temos que ter essas clarezas. Então, espero poder ter a oportunidade de um pouquinho mais de conhecimento e desejo sucesso a todos vocês também. Muito obrigada. E para nossos ouvintes, não esqueça que toda semana tem episódio novo do Atitudes Talks nas principais plataformas de áudio. Gostou do tema de hoje? Então compartilha nas suas redes sociais, deixa um comentário pra gente. Também não esqueça de acessar as nossas redes, nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok e até mesmo no Threads. E você também pode acessar o nosso site, conferir os diferenciais dos nossos cursos e todas as iniciativas da Atitudes. Muito obrigada pela participação de todos, um abraço e até o próximo episódio. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.